Vamos lá, que se você vai fazer a redação da CESAP, o negócio vai ficar sério nesse vídeo de hoje. Preparei até meu cafezinho para poder ativar toda a minha capacidade neural para te trazer o sumo da estrutura da redação para quem quer pleitear uma vaga da CESAP. Então vamos juntos. Mas antes de começar o vídeo, não posso deixar de fazer o pedido, né? Tu não vai fazer a pachorra de assistir todo esse conteúdo gratuito e não deixar o joinha aqui embaixo. Olha, praga de professor pega. Se você não deixar o joinha aqui, você não vai passar para concurso nem de coveiro no Acre. Então vamos lá, assistir a aula inteira, que aqui eu vou te entregar toda a estrutura da redação que você precisa entregar para o avaliador te deixar como aprovado e para mudar essa sua vida sofrida de concurseiro. Vamos junto. Pessoal, eu separei aqui para vocês alguns conteúdos que vocês precisam entender sobre a redação. Por quê? Porque muitas vezes o candidato vai fazer a redação da CESAP, e não só o candidato da área de saúde, mas muitos candidatos vão fazer a redação de concurso público e eles acham que tem que impressionar o avaliador. Lembre-se que o avaliador não é seu parceiro, ele não sabe seu nome, ele não quer se importar com sua vida. O avaliador, ele quer encontrar uma estrutura pré-definida de redação. Isso porque o texto dissertativo argumentativo é um gênero textual que tem suas características. Ora, para que dividem as manifestações escritas em gêneros? Para quê? Para que determinados textos com alguns conjuntos de características fiquem cada um no seu quadrado. Então, a dissertação argumentativa, por essência, tem um conjunto de características. E para temperar essas características, o edital vai lá e ele anuncia alguns parâmetros que devem ser seguidos. Você já tem edital publicado. Então, é basicamente você entender a estrutura do texto dissertativo argumentativo e temperar esse texto dissertativo argumentativo com um salzinho, que é o sal utilizado pelo fabricante do edital para que você chegue no texto ideal que ele quer ver, beleza? Então, sem mais delongas, vamos analisar parte a parte desse texto. Bota teu café para esquentar e vem comigo nessa aula. Primeiro de tudo, introdução textual. Gente, a introdução textual é o momento que você deve sempre deixar bem marcada a sua tese. Não adianta você fazer um bom texto se a tese não ficar bem explorada na introdução. E antes que você venha falar besteira para mim, é claro, a introdução não é só para fazer uma tese. A introdução tem uma contextualização primeiro e depois é que você apresenta a tese. Mas, se você tiver que fazer só uma coisa, é indispensável que essa coisa seja a tese, porque tese é igual a opinião, ou seja, tese é igual a posicionamento. O texto dissertativo argumentativo, ele se propõe à defesa de uma ideia, e a ideia é justamente essa tese. Se você não estabelecer qual é a tese na introdução, o que é que você vai defender no restante do texto? É melhor amassar e jogar fora, porque não vai valer de nada. Não tem um ideal para ser defendido, portanto, não é dissertação argumentativa. Ou seja, você precisa se posicionar de maneira clara e eficiente já na introdução. Por exemplo, se o tema ele te expõe a uma situação de ter que definir um caminho ou outro, por exemplo, futuro da telemedicina no Brasil. Então você tem que ser a favor da telemedicina ou contra a telemedicina. Você não pode ficar em cima do muro, você tem que se posicionar. Isso é estabelecimento de tese, beleza? Entendido? Então você não pode sair do parágrafo de introdução sem estabelecer a sua tese. Ou então você já sai direto para casa para estudar para o próximo concurso. Não passa em concurso público candidato que não estabelece a tese na introdução. Tá combinado? Então, beleza. Introdução é prioridade máxima estabelecer a tese. É claro que, se antes de estabelecer a tese, você conseguir apresentar um repertório sociocultural, ou seja, uma informação interessante sobre o conteúdo, é o melhor dos mundos. Aí você está nadando de braçada no sentido da aprovação. Agora, se você tiver uma dificuldade maior com isso, seja pelo tempo, seja por qualquer outro motivo, que eu não quero nem saber, porque já não vai ficar 100%, mas aí você não vai desconsiderar, não vai deixar de colocar a tese na introdução. Em média, gente, o parágrafo de introdução deve ficar ali em aproximadamente 6 linhas, beleza? Nada de excesso para que você não comprometa o espaço do argumento.
Quando a gente chega no parágrafo de desenvolvimento, já que eu estava falando de argumentação, aí é o momento de você desenvolver esses argumentos. Quantos parágrafos você tem? Ah, professor, posso fazer 3? Não. Ah, professor, mas eu tenho um pouco espaço, posso fazer só um? Não, criatura. Você vai apresentar 2 parágrafos de desenvolvimento. Só 2. Nem mais nem menos do que isso. Porque o primeiro parágrafo de desenvolvimento tem como principal finalidade desenvolver. Olha o nome do abençoado, é desenvolvimento. Então você tem que desenvolver alguma coisa. Desenvolver o quê? O primeiro argumento que você delimitou lá na sua tese. Aí você pega esse argumento e desenvolve em aproximadamente 8 linhas. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Vai depender do tamanho da sua caligrafia, não é? Com o tamanho do garrancho que você vai fazer lá, se vai ficar um pouco maior, se você tem uma letrinha mais polida, mais legível, do jeito que o avaliador gosta, e às vezes fica ali em 7 linhas, e aí você tem um parágrafo de desenvolvimento pronto. Depois você vai para o segundo parágrafo de desenvolvimento, e aí você desenvolve essa estrutura argumentativa. Dá um exemplo. Lá na introdução, na hora de estabelecer a sua tese, você se posicionou no sentido de defender que a telemedicina é um retrocesso para a saúde brasileira. E aí você disse que a telemedicina é um retrocesso porque nem todos os profissionais estão habilitados para trabalhar com ela e porque nem todos os pacientes são adaptados a utilizar essa ferramenta como uma ferramenta de acesso à saúde e qualidade. Aí, quando você chega no desenvolvimento 1, você vai focar o argumento nos profissionais, que foi o que você já tinha separado lá na introdução. E quando chegar no desenvolvimento 2, você vai focar na questão dos pacientes, o que faz com que esses pacientes tenham dificuldade para ter acesso à medicina por meio dos canais telemáticos, por meio dos canais digitais. É claro que esse desenvolvimento envolve uma questão de aprofundamento no assunto. E aí você só vai lá na sua introdução delimitar os argumentos que você der conta de desenvolver, ora mais. Como é que você vai delimitar uma coisa que você não sustenta desenvolver? Não faz o menor sentido, concorda comigo? Então, lá você desenvolve exatamente aquilo, ou melhor, lá você cita exatamente aquilo que você vai dar conta de desenvolver. Uma coisa importantíssima que no desenvolvimento você também não pode deixar de fazer, principalmente porque esse edital privilegiou muito esse tempero. Eu não disse para você que a dissertação argumentativa é uma estrutura pré-definida, porque o gênero dissertação argumentativa já predefine algumas questões. Então, essas predefinições são introdução, D1, D2, conclusão, e essa mecânica de desenvolvimento, como eu estou deixando bem claro para ti, que na introdução o principal é a tese, no desenvolvimento o principal é o argumento. Pois é, mas tudo isso é temperado com algumas coisas que ficam dispostas no edital. E quais são essas coisas? São várias, mas dentre elas o principal tempero que é exigido no edital é a questão dos conectivos. Você verifica quando você analisa lá aquele edital extenso, mas você vai lá no tópico, salvo engano, tópico 10, você tem diversas disposições sobre o que vai ter como foco na hora da correção. E uma dessas coisas é justamente a coesão. Tanto é que aparece em mais de um tópico do edital. Significa que tanto não é interessante você repetir palavras, como também chega a ser um crime, chega a ser um pecado você repetir conectivo. E um pecado maior do que repetir conectivo é você não usar conectivo. Então, qual é a conduta certa, Vinícius? Se está tudo errado. O certo é usar conectivo e usar conectivo no lugar certo, sem repetição. Aí você encontrou a tríade perfeita, que é fazer uso dos conectivos para estabelecer nexo entre as ideias, fazer o uso desses conectivos da maneira adequada, ou seja, se é uma contradição que eu quero estabelecer entre duas ideias, todavia, contudo, entretanto, se é uma relação de causa e consequência, logo, por conseguinte, em consequência disso, se é uma situação de conclusão, portanto, dessa forma, dessa maneira, desse modo, se é de soma, ademais, outro sim. Então, estabelecer o conectivo correto e não repetir conectivo. Não repetir o conectivo é tão necessário quanto os outros dois tópicos para evitar esse desgaste natural do seu texto, evitar a quebra da coesão. E por que eu estou focando nisso nos parágrafos de desenvolvimento? Porque cada parágrafo de desenvolvimento deve iniciar com um conectivo. O D1 já deve ter um conectivozinho no começo. Por exemplo,
nesse contexto, vírgula, é válido destacar tal e tal assunto. No D2, além disso, vírgula, destaca-se tal tópico, beleza? Então, é importantíssimo que no começo dos parágrafos, a partir do D1, D2 e conclusão, você tenha um conectivo ali iniciando a discussão. E agora, passando para a última parte do texto, a gente chega no parágrafo de conclusão. Gente, a conclusão é um parágrafo estratégico, porque você precisa estar conectado ao que você já vinha desenvolvendo ao longo do seu texto. E, além disso, é um dos parágrafos em que você fica mais amarrado. E é importante que você entenda por que você está amarrado para não fazer besteira. Na conclusão, você fica amarrado principalmente porque você já estabeleceu os argumentos nos parágrafos de desenvolvimento. Se você já estabeleceu quais são os argumentos nos parágrafos de desenvolvimento, na conclusão você vai ter que tentar solucionar, ou seja, trazer uma proposta interventiva. E aí um detalhe, não precisa solucionar, é tentar, ok? Desde que seja uma tentativa coerente, já está valendo. Não precisa resolver o problema de maneira integral. É só uma intervenção, ok? Mas precisa tentar de acordo com aquilo que você desenvolveu nos argumentos. Ou seja, se eu disse que um dos problemas é a questão da adaptação dos profissionais, na proposta de intervenção, eu vou ter que primeiro trabalhar como é que a gente faria para adaptar esses profissionais. Se o segundo problema foi a receptividade dos pacientes, da população, então eu vou tentar resolver também no meu parágrafo conclusivo como fazer com que essa população receba melhor a telemedicina. Logo, é importante você perceber o quê? Que existem coringas de cada argumento, ou melhor, coringas de cada parágrafo. Enquanto na introdução o seu coringa é a tese, no desenvolvimento o coringa, quanto no 2, é o argumento. E na conclusão, esse coringa é a proposta interventiva. Claro que em cada parágrafo vai ter um pouco mais a se fazer do que esses elementos que eu citei aqui, mas eles constituem a espinha dorsal, ou seja, central, do desenvolvimento da sua redação. É necessário que toda a sua redação esteja estruturada em cima dos tópicos que eu mencionei nesse vídeo para que você consiga alcançar sucesso e seja aprovado e largue essa vida de liso que tem perseguido você, que é uma vida triste, até conseguir ser aprovado. Eu sei, a dificuldade é grande, mas vai passar, confia em mim, assiste os vídeos e pratica a redação. Antes de mais nada, eu quero te fazer um convite. Em todo concurso para o qual eu ministro aula, eu costumo fazer o fator redação. O fator redação é uma semana de revisão anterior à prova. A prova de vocês é no dia 15 de março, então na semana anterior, no fim de semana anterior, eu faço um mega aulão de revisão só de redação. Aí eu explico tudo que você precisa saber, tudo que você precisa revisar para chegar bem na prova. E aí eu divido tudo isso em materiais, são 5 módulos. Aí na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu vou enviando fascículos de revisão, materiais de revisão para você ir revisando nessa última semana até o dia da prova de maneira direcionada, para que você não precise pensar muito, nem pesquisar muita coisa. Eu vou direcionar direitinho para você saber exatamente o que fazer nessa última semana. Eu sei que você deve imaginar que isso é caríssimo, é absurdo, mas não é. No nosso último evento, o primeiro lote, acredite se quiser, saiu por apenas R$15, acho que era R$14,99, coisa extremamente barata. Por quê? Porque é uma tentativa final de te fazer entender o que precisa ser executado no dia da prova, beleza? Agora, é claro, os lotes vão aumentando paulatinamente. Teve aluno que chegou para mim no último lote querendo o valor de primeiro lote, e aí eu não posso fazer isso. Por quê? Porque quando a gente já está no último lote, aquele aluno que foi mais rápido para adquirir logo o ingresso precisa ter sido privilegiado de alguma forma, senão eu acabo tornando isso injusto e inválido. Por isso, vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você se inscrever. E se você vai fazer prova de redação da CESAP, você precisa participar disso. R$15 não paga nenhuma Heineken. Então, abra mão dessa única cerveja para você se inscrever numa semana de imersão em redação antes da prova. E eu garanto que você vai chegar lá no dia do concurso com tudo fresquinho na memória para arrebentar na prova de redação da CESAP. Vamos junto. É claro, desnecessário dizer, obrigado pela sua companhia e não te deixar o joinha aqui embaixo.